Olá pessoal, quarta-feira. Ontem a lição foi meio difícil, né? Muitas coisas, muitas informações. Mas hoje nós já passamos para o Templo de Salomão, que na sucessão o santuário tornou-se o Templo de Salomão, e quando Salomão fez a inauguração, vamos dizer assim, do santuário, ele disse para que serviria o santuário. E no santuário, no templo, ocorriam muitas coisas, muitas atividades, tanto em caráter divino quanto em caráter comunitário. Em comunitário porque esse era um povo teocrático, é um povo que vivia debaixo das leis que Deus dava pessoalmente para eles, umas orientações que vindas diretamente de Deus, e eles viviam dessa forma. Tudo para eles era sacro, era direcionado, todas as atividades estavam debaixo da teocracia, ou seja, Deus dirigia. E o templo, obviamente, ele funcionava também como um elemento importantíssimo nesse relacionamento com Deus, como eu já lhes falei até aqui. E o templo era utilizado tanto por Israel quanto por outras nações, devia ser utilizado para vários aspectos. E a lição dessa semana, que eu queria que vocês estudassem também por conta própria, que ela é muito bonita e muito importante, ela mostra alguns elementos que eram suplicados, que eram pedidos, que o povo poderia solicitar para Deus dentro do templo. Veja só quantos elementos do dia a dia, da vida, porque a religião não era parte da vida deles, a religião era a vida deles. Como a religião tem que ser a nossa vida hoje. Não há cristão, o cristão tem que viver no regime teocrático, colocar Deus em primeiro lugar. E todas as coisas devem ser resolvidas dentro de uma esfera espiritual. E naquela época eles usavam o templo para quê? Buscar perdão por juramentos, para súplicas em situação de derrotas, né? Para fazer petições e pedidos em períodos de seca, quando a terra atravessasse esse ou outros desastres. Também era utilizado para oração pelo estrangeiro e para o estrangeiro, bem como era um local para pedir para que Deus abençoasse o povo quando eles saíam às guerras, para que eles saíssem dali vitorioso. E esse templo foi concebido como uma casa de oração para todos os povos. E nessa lição, que trata da casa de oração, e nós como templo do Espírito Santo, ora, também nosso templo é uma casa de oração. E eu queria perguntar para você, quanto tempo você passa orando a Deus, meditando na bondade de Deus, adorando o seu nome através da sua entrega como um sacrifício vivo? Será que você está priorizando realmente Deus? Vejam que todas as atividades ocorriam naquela época dentro do templo e elas eram atividades do dia a dia. E elas faziam parte dos elementos de petição, oração, agradecimento, louvor, adoração, tudo isso. E a sua vida hoje, que você é um templo do Espírito Santo, deve carregar a mesma essência. Você está realmente se relacionando com Deus e dando prioridade para Ele? Que Deus abençoe você nesse dia. Mas lembre-se, Deus tem que ser colocado em primeiro lugar, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Um grande abraço, a gente se vê amanhã. Até mais.